Fala, meu aluninho CPMG. Hoje eu só estou aqui porque eu não consegui dar uma aula online, aquele Zoom, e vocês só estão aí porque, né, vão assistir a correção da videoaula aqui agora comigo, certinho? Deixa aqui o Zoom de lado por enquanto. Vamos lá então, hein? Hoje vamos trabalhar essa habilidade. A habilidade EF08MA01 e a habilidade EF08MA01B, né? A e B. Que vem se tratar sobre notação científica, né? Que é um jeito de converter números, facilitar operações entre números, certo? Então a primeira aí questão está falando assim, ó, explique como os números muito grandes ou números muito pequenos podem ser escritos de maneira compacta. Então de que forma que pode ser escrito de maneira compacta, meu aluno? Através da notação científica. E aí então eu coloquei aqui dois exemplos, como ele pede. 0,005, ele é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 4, pois eu tenho 4 casas após a vírgula. E eu tenho também aqui 521 mil, que pode ser escrito como 5,21 vezes 10 elevado a 5, pois se eu considerar a vírgula aqui entre os dois algarismos significativos, eu tenho, né, 5 casas após a vírgula. Então vamos agora fazer aqui a questão número 2. Escreva os números abaixo em potências de base 10. Então para fazer potências de base 10, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é considerar aqui a vírgula entre os dois algarismos significativos. Então o que são algarismos significativos? São aqueles algarismos diferentes de zero. Então, meu aluno, você vai colocar a vírgula aqui entre o 5 e o 6. Colocou entre o 5 e o 6, você vai contar quantas casas que tem. 1, 2, 3. Justamente com a vírgula aí que nós acrescentamos. Então tem 3 casas entre essas vírgulas. Meu número vai ficar assim então, 5,6 vezes 10 elevado a menos 3, pois esse número aí é um número decimal. Já esse 5.000, eu posso escrevê-lo da seguinte forma, olha só, 5.000 eu tenho 3 casas de zero. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado à terceira. O próximo aí é 71 mil. Vou colocar a vírgula entre os dois algarismos significativos. Olha só. 7 e 1. Então, esse 7 e 1, vou escrever assim, ó. 7,1 vezes 10. Vou contar quantas casas. 1, 2, 3, 4. Elevado à quarta potência. Beleza? Agora, o 350 mil. Então, nós vamos considerar aqui a vírgula entre o 3 e o 5. E vou contar quantas casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar assim, ó. 3,5 vezes 10 elevado a 5. Certo? Agora aqui, ó, 2.600. Colocar a vírgula entre o 2 e o 6. Aí vai ficar, então, 2,6 vezes 10 e conto quantas casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então aqui eu coloco 3, elevado à terceira. Agora eu tenho 8.900.000. Então, entre o 8 e o 9, os dois algarismos significativos, e conto quantas casas tenho após essa vírgula que nós inserimos aí. Então, tem 6 casas. Vai ficar 8,9 vezes 10 elevado à sexta. Certo, meu aluno? Agora aqui, esse é um número decimal. Então, decimal eu coloco a vírgula entre os dois algarismos significativos e conto quantas casas tem entre eles. 1, 2, entre as vírgulas, no caso. Então, eu escrevo aqui 2,3 vezes 10. Como é um número decimal, o expoente vai ser negativo, então vai ser elevado a menos 2, que são o total de casas que eu tenho entre essas duas vírgulas. Beleza, meu aluno? Então agora vamos fazer aqui a questão número 3, olha só. Transforma as potências de base 10 abaixo em número decimal. Então perceba que potência de base 10, toda potência de base 10, aliás, nem toda potência de base 10 é uma notação científica, mas toda notação científica é uma potência de base 10. Todos esses aqui são notação científica, pois o coeficiente aqui, ó, esses números, são todos entre 1 e 10. Certo? Então eles são notações científicas, bem como são potências de base 10. Mas nem toda potência de base 10 é uma notação científica. Então cuidado com isso, tá, meu aluno? Então o que você vai fazer aqui agora? Vai fazer o contrário do que você fez aqui em cima. Olha só, 2,7 vezes 10 elevado a menos 3, eu tenho que andar a vírgula 3 casas para a esquerda. Aqui eu já tenho uma casa à esquerda da vírgula, então eu tenho que andar 2. Olha só, 0, vou andar 2. 1, 2 e escrevo o número. Certo? Então é isso que você vai fazer. Esse 0, sempre é padrão. Olha só, a letra B,
4 vezes 10 elevado à terceira. Então, esse caso aqui é fácil, é só colocar 3 zeros, né? Então vai ser 4, 1, 2, 3. Beleza. Agora vamos lá, 3,1 vezes 10 elevado à quarta. Tem que colocar 4 casas após a vírgula. Só que aqui após a vírgula já tem uma casa, que é 1. Então tem que colocar mais 3 zeros, tirar a vírgula e acrescento 3 zeros. Olha, 3, 1, tirei a vírgula, 1, 2, 3, acrescentei 3 zeros. Então veja só, se considerar, só tem 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. 9,9, mesma história, eu tenho que acrescentar 5 casas. Só que como eu já tenho 9 aqui após a vírgula, eu vou ter que acrescentar 4 zeros. Então 9, 9, 1, 2, 3, 4. Beleza, né? Agora vamos fazer aqui o 7,6 vezes 10 à terceira. Já tem uma casa após a vírgula. Então eu tiro a vírgula e acrescento 2 zeros. Por quê? Porque o expoente aqui é 3. Eu já tenho uma casa após a vírgula, acrescentei 2 zeros aqui. 8,5 vezes 10 à sexta. Tem que acrescentar 6 casas após a vírgula. Novamente, já tenho 5 aqui, que é uma casa após a vírgula. Então eu tiro a vírgula e acrescento 5 casas com zero. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ficou esse número aí. Ele não quer saber, só quer que transforma, então não precisa saber que número é esse. Agora eu tenho aqui, ó, 5,8 vezes 10 elevado a menos 2. Eu tenho que andar 2 casas à esquerda, mas eu já tenho uma, que é o 5. Então vou acrescentar só mais uma casa com zero. Então vai ficar assim, 0, que é a regra. Vou acrescentar uma casa, vou reescrever o número agora, sem vírgula. Certo, meu aluno? Agora, nós temos a letra H, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 1. Então tem que dar uma casa para a esquerda. Só que eu já tenho uma casa após a vírgula. Então não preciso colocar nada de zero. Coloco 0, que é a regrinha, e reescrevo o número, porque eu não tenho que acrescentar nenhum zero à esquerda. Beleza? Acabamos então a questão número 3. Vamos lá para a questão número 4. Escreva com suas palavras qual é a regra que você pode utilizar para mexer com a vírgula em uma potência de base 10. Então, meu aluno, é uma questão de proporcionalidade. Se você aumentar, vamos falar assim, uma unidade, se você acrescentar uma casa de zero no coeficiente, você deverá diminuir uma unidade no expoente. Já se você retirar uma casa de zero, deslocar a vírgula uma casa à esquerda, aliás, à direita, à esquerda mesmo. Se você diminuir o valor do seu número, né, dividir por 10, por 100, assim por diante, o seu número da base, aliás, do coeficiente, você deverá então aumentar o seu expoente. Então é uma regra de proporcionalidade. Se você diminuir o coeficiente, você aumenta o expoente. Se você aumentar o coeficiente, você diminui o expoente. Então essa é a nossa regrinha aí. Então está aí, se você diminuir o valor do coeficiente, você deverá aumentar o expoente. E vice-versa. Então aqui vamos fazer um exemplo para você entender. Eu tenho 6 vezes 10 elevado à quinta. Isso aqui é uma notação científica. Mas eu posso fazer aqui esse 6 virar 60. Então eu aumentei o meu coeficiente. Eu devo diminuir então uma unidade do meu expoente. Então 4 aqui agora. Eu posso fazer esse 6 virar um 600. Eu aumentei duas casas de zeros aí, certo? Com zeros. Então vou ter que diminuir duas unidades lá do expoente, ficando aqui 3. Né? Se eu aumentar 3 casas com zero, agora, né, eu tenho que diminuir 3, então vai ficar 10 elevado a 2 e assim por diante. Bem como eu posso fazer o contrário também. Vejam só, eu posso diminuir o valor do 6. Então aqui, 0,6. Eu diminuí, 6 virou 0,6. Então agora eu vou aumentar o expoente em uma casa. Eu posso diminuir mais ainda, 0,06. Então tem duas casas após a vírgula. Então eu somo duas casas ao expoente. Então vai ficar 10 elevado a sétima. Posso diminuir mais ainda. 0,006. Então tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 casas após a vírgula. Eu vou ter que aumentar 4 casas ao expoente. Vai ficar assim então, 10, 4 mais 5 dá como resultado 9. Então perceba que é uma relação de proporcionalidade. Se eu aumentar o número, eu diminuo o expoente. Se
Se eu diminuir o número, eu aumento o expoente. Esses dados aqui, essa lógica aqui, nós vamos utilizar para resolver a questão 5. Nós vamos utilizar essa lógica para resolver a questão 5, certo, meu aluno? Virando aqui, vamos fazer essa questão agora. Efetua as operações indicadas, deixe todos os resultados com somente uma casa após a vírgula. Então, meu aluno, as regrinhas são o seguinte, ó. Então, as nossas regrinhas são as seguintes, olha só. Na multiplicação de notação científica, você mantém a base e soma os expoentes. Multiplica-se os, desconsidera isso aqui e coloca coeficientes. Mantém a base, soma os expoentes, multiplica-se os coeficientes. Na divisão de notação científica, você mantém a base e subtrai os expoentes, divide-se os coeficientes. Já na soma e subtração, os coeficientes deverão ser iguais. Se os coeficientes não forem iguais, você não vai conseguir fazer. Vamos lá então para a nossa regrinha aqui, nossos exercícios. Eu tenho 10 elevado à sexta vezes 10 elevado à quarta. Então, eu vou manter a base. Vou fazer aqui no rascunho para vocês verem. Eu vou manter a base e somar os expoentes. 6 mais 4. Então, quanto que é 6 mais 4? É 10, professor. Então, ó, 10 elevado a 10. Então, agora eu venho aqui e coloco o resultadinho. Vou colocar de caneta azul para variar. 10 elevado a 10. Beleza. Agora, vamos fazer aqui, ó. 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 7. Como isso aqui é a multiplicação, eu vou manter a base e somar os expoentes. Mas, quando o expoente for negativo, você vai colocar em parênteses. Certo? Faz o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então, 10 elevado à terceira menos 7. 3 menos 7 de cabeça dá 4. Negativo. Vai ficar menos 4. Mantém o saldo maior. Então, você vem aqui agora de canetinha azul. Coloca, ó, 10 elevado a menos 7. Menos 4. 10 elevado a menos 4. Maravilha! Agora, vamos fazer aqui esse exercício. Vejam só. Letra C. 3 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 2,5 vezes 10 elevado à quarta. Aí, meu aluno, você vai multiplicar os coeficientes. Você vai multiplicar 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 dá 7,5. Vai manter a base e somar os expoentes. Ó, 2 mais 4. Quanto que é 2 mais 4 aí na sua casa? Aqui na minha casa, 2 mais 4 é 6. Então, vai ficar 10 elevado à sexta. Então, você vai vir aqui no exercício e vai colocar, olha só, 7,5 vezes 10 elevado à sexta. Beleza? Agora vamos fazer a letra D. Olha só. A D está falando assim para a gente. 8 vezes 10 elevado à quinta dividido por 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, meu aluno, o que você vai fazer? Você vai dividir os coeficientes. 8 dividido por 2 dá como resultado 4. Vai manter a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2. Quanto que é 5 menos 2? Olha, meu aluno, dá 3, né? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado à terceira. Aí esse númerozinho aqui, você vai colocar na letra D, caneta azul. Caneta azul. Pode cantar mais não, senão o YouTube, né, dá ruim para nós. Então, beleza. Tá aí. 4 vezes 10 à terceira. Agora vamos fazer a letra E. Letra E, ela é uma soma. Vejam só. 7 vezes 10 elevado à sexta mais 5 vezes 10 elevado à sexta. Observe aqui comigo, meu aluno. Os coeficientes são iguais? Aliás, os expoentes são iguais?
São tudo na base 6. Então, eu não tenho que fazer nenhuma transformação, eu posso somar esses números diretos. Eu vou somar agora os seus coeficientes. Então, quanto que é? 7 mais 5. Olha, meu aluno, 7 mais 5 dá 12. Então, você vai colocar aqui 12 vezes 10 elevado à sexta. Só que não pode uma notação científica ficar maior do que 10. Se não pode ficar maior que 10, eu vou ter que fazer aquele processo que eu fiz anteriormente. Eu vou ter que diminuir, eu vou ter que colocar a vírgula entre 1 e o 2. Então vai ficar assim, 1,2. Então o que eu fiz com esse número em relação ao 12 aqui de cima? Eu diminuí, ele era 12, andei uma casa para a esquerda, virou 1,2. Então eu tenho que aumentar 1 no expoente. Então vai ser 10 elevado à sétima. Certo, meu aluno? Diminui se diminuir o coeficiente, aumenta o expoente. Então agora sim ficou de acordo com o nosso exercício. Somente uma casa era depois da vírgula, né? Depois da vírgula. Ou uma casa antes também. Quer que você escreva em notação científica. Então aí você vai escrever aqui, ó. 1,2 vezes 10 elevado à sétima. Agora você tem aqui, letra F, você tem aqui 2 vezes 10 elevado a 5 mais 7 vezes 10 elevado à sétima. Meu aluno, não tem como fazer aqui agora. Por quê? Porque aqui é 7 e aqui é 5. Então eu tenho que fazer uma conversão. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro diminuir o 7, fazer o 7 virar 5. Então quando eu faço isso, eu diminuo 2 unidades. Então eu tenho que acrescentar 2 casas de zero ao seu respectivo coeficiente. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 elevado a 5, mais 2 casas de zero que eu vou ter que acrescentar. Então vai virar 700. Vezes 10 elevado a quinta. Agora eles possuem os mesmos expoentes? Possuem. Aqui é 5 e aqui é 5. Então, diante disso, eu vou somar os seus coeficientes. Quanto que dá? 2 mais 700. Então dá 702. Vezes 10 elevado à quinta. Só que nós aprendemos que não pode ficar um número assim, 702, porque é maior que 10. Então coloca a vírgula entre o 7 e o 0. Tem 2 casas após a vírgula, eu acrescento 2 unidades lá em cima. Então vai ficar 7,02 vezes 10 elevado à sétima. Então vem aqui e acrescenta. 7,02 vezes 10 elevado à sétima. Era uma casa antes mesmo, né? Agora, meu aluno, desconsidera aí então, não tinha nada errado, né? Agora tem a F, depois da F tem a G. A G está informando para a gente o seguinte, olha só. Opa, eles não estão vendo a G, né? Olha só a G aí, ó. 5,6 vezes 10 elevado à quarta menos 6 vezes 10 elevado à terceira. Então perceba, meu aluno, que não tem novamente os mesmos expoentes. Aqui é 4, aqui é 3, então eu não posso somar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, o 3 virar 4, então eu vou aumentar no expoente. Se eu aumentar no expoente, eu tenho que diminuir no coeficiente. Então vai ficar assim, ó, 0,6, eu diminuí uma casa para eu aumentar uma unidade aqui no expoente, menos... Aí escreva aqui, ó, 5,6 vezes 10 elevado à quarta. Agora sim possui os mesmos expoentes. Eu subtraio 5,6 menos 0,6. Então esse resultado dá 5. 5 vezes 10 elevado à quarta. Venho aqui e coloco na G. 5 vezes 10 elevado à quarta. Por fim, nós temos a H. Certo, a H está falando para nós o seguinte, ó, 8 vezes 10 elevado à nona, menos 3 vezes 10 elevado à nona. Possui os mesmos expoentes? Olha só, possui.
certinho? Então eu posso subtrair direto os seus coeficientes. Quanto que é 8 menos 3? Olha, meu aluno, 8 menos 3 dá 5. 5, opa, menos não, né, 5 vezes 10 elevado à nona. Então, fez isso aí, coloca lá na H. 5 vezes 10 elevado à nona. Então, meus alunos, essa foi a correção da lista de atividades no regime não presencial do dia 28 de agosto de 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido aí o conteúdo. Semana que vem tem um testezinho surpresa. Se inscreva no canal, meus alunos, compartilhe com um coleguinha essa correção aí e até a próxima aula. Um abraço a todos.